Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Preparados para mais um completíssimo comparativo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV? Então bora lá, olha só, duas novidades recentes aí do mercado brasileiro. Os carros em si não são novidades, mas olha só. Temos aqui o Renault Duster, que recentemente recebeu um novo motor 1,3 litros turbo, que a gente já conhecia do Renault Captur, e agora ele está disponível também no Duster. Essa daqui é a versão topo de linha Iconic com esta nova motorização. Para confrontar ele, trazemos aqui também um recente lançamento da Jeep, que é o Jeep Renegade, que foi suavemente reestilizado, ganhou mais tecnologia e também passou a contar exclusivamente com um motor 1,3 litros turbo, o T270, que a gente já conhecia do Compass, já conhecia, por exemplo, da Fiat Toro e agora está no Renegade. Detalhe, a linha nova do Renegade não tem mais aquela motorização turbo diesel, então agora é tudo esse motor. O que muda é que você tem versões 4x2, que é o caso dessa Longitude, e tem a versão topo de linha, por exemplo, agora que tem a tração 4x4, tem o câmbio automático de 9 marchas, mas é esse mesmo motor. Moral da história, aqui nós estamos comparando a versão topo de linha do Duster com a versão intermediária do Renegade. Por quê? Acabei de explicar, pela diferença aí de questão de transmissão e tração. Aqui, esses dois carros são os que ficam mais próximos no que diz respeito à proposta e preço final para o consumidor. Começando aqui pelo Jeep Renegade, a principal novidade é a motorização, que é um motor 1,3 litros turbo, que a gente já conhece de outros carros. A exemplo do Compass Flex, do Commander Flex e até mesmo da Fiat Toro Flex. Esse motor 1,3 litros turbo de injeção direta, somente um comando no cabeçote acionado por corrente, conta aí com aquele preciso sistema de controle de válvulas, o Multi Air 3, o que garante ótima performance. Só para vocês terem uma ideia aqui da potência desse carro, pessoal, quando a gente fala em nível de potência, para o motor 1.3, ele vai de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. O torque máximo é sempre de 27,5 kgfm e esse torque é obtido a apenas 1.750 rotações por minuto, que em newton-metros são 270 newton-metros, por isso que o motor é conhecido por T270. A gente pode dizer que é uma densidade de potência bem expressiva para o motor 1,3 litros. E esse motor aqui está associado a uma transmissão automática de 6 marchas, também igual a dos outros veículos que a gente já falou, e aqui ele tem tração somente nas rodas dianteiras. Aqui no Renault Duster uma receita bastante parecida, mas olha só, antes, duas molas a gás para abertura aí do capô, né? Ficou mais caprichado que no Renegade, que é só vareta. Bom, o motor aqui também já é conhecido, né? É o motor que a gente já conhece do Captur. Também um motor 1,3 litros turbo de injeção direta que a Renault chama de TCE. Como a gente já explicou algumas vezes aqui no canal, este motor que está aqui no Duster, que também está no Captur, foi desenvolvido em parceria pela Renault e a Mercedes-Benz. Então aqueles carros pequenos da Mercedes-Benz como A200, GLA 200, também trazem um motor que tem o mesmo projeto desse. São motores exatamente iguais? Não. É a Renault que faz o motor para a Mercedes? Não. É a Mercedes que faz o motor para a Renault? Não. É um desenvolvimento conjunto das duas marcas que usam principalmente as mesmas tecnologias e depois aplicam as características específicas aí de cada carro em sua respectiva marca. Pois bem, esse motor aqui, que também é bastante eficiente, olha só, ele tem potência máxima variando de 162 cavalos na gasolina a 170 cavalos no etanol. É um motor flex também. A gente vê que tem um pouco menos potência que o Renegade. Entretanto, o torque é exatamente o mesmo, 27,5 kgfm nos dois combustíveis, só que aqui o torque máximo entra um pouquinho antes, 1.600 rotações por minuto. E a gente não pode esquecer que esse motor está associado a uma transmissão continuamente variável, ou seja, do tipo CVT. E aqui também a tração é somente nas rodas dianteiras. E como eu sempre digo aqui nos nossos comparativos, a gente tem que olhar para aqueles dois numerinhos mágicos, porque só olhar potência e torque não resolve muito. A gente tem que ver esses números
em relação ao peso do carro. E aí nós temos o peso potência e o peso torque. Vamos começar com o peso potência. Curiosamente, os dois carros têm o mesmo número, ou seja, 8 quilos para cada cavalo. Então, apesar do Renegade ser mais potente, ele também é mais pesado. Então, a relação peso-potência é a mesma nos dois carros. Mas e o peso-torque? Então, vamos lá. No peso-torque, a gente já tem uma situação diferente. Aqui no carro da Jeep, nós temos 53,7 quilos para cada quilograma força-metro. Enquanto no carro da Renault, que é mais leve, nós temos 49,2 quilos para cada quilograma força-metro. Então a gente vê que o peso-torque no carro da Renault é mais favorável. E outro detalhe, aqui nós temos o câmbio continuamente variável que, em teoria, pode ser mais eficiente do que o câmbio automático. Mas tudo isso a gente vai conferir na prática, não só no teste de consumo, mas também no teste de aceleração. Quando a gente olha os dois carros aqui na frente, a gente percebe receitas completamente diferentes. Começando aqui pelo Jeep Renegade, vocês estão vendo aí um sistema de iluminação 100% em LED. Então você tem aqui luz de lanterna, luz de rodagem diurna, farol baixo, farol alto, luz de pisca e até mesmo luz auxiliar ali embaixo, 100% em LED. Quando a gente vem aqui no carro da Renault, aí é uma solução mais convencional, porque LED aqui, ó, é apenas a luz de rodagem diurna e a assinatura de lanterna. Farol alto e farol baixo são do tipo halógenos, luz de pisca é incandescente, farol auxiliar lá embaixo é do tipo halógeno. Só que este carro que vocês estão vendo aqui, ele está com um opcional de fábrica, que é um kit que, por exemplo, acrescenta esses dois faróis suplementares, que só se acendem quando você comuta o farol alto. Então, são faróis auxiliares para o farol alto, mas as receitas de iluminação são completamente diferentes aqui. Também temos soluções diferentes em questão de assistência. Aqui no carro da Jeep, ali no para-brisa, nós temos uma câmera que filma permanentemente a pista e te dá algumas assistências à condução, tanto na cidade quanto na estrada. Então você tem ali o sistema de frenagem de emergência com aviso, você também tem o aviso de saída de faixa na rodovia com atuação sobre o volante, bastante parecido àquele que a gente já viu na Fiat Toro. Porém, esse carro não tem sensores dianteiros na hora que você vai efetuar a manobra. Aqui no Duster também tem câmera, mas não é necessariamente para essa assistência à condução durante a cidade ou até mesmo na rodovia. É diferente. É um sistema de câmera 360 graus que você usa para efetuar suas manobras. Então tem uma câmera ali na frente no símbolo da Renault e mais outras 3 câmeras, 2 sob os espelhos laterais e uma traseira, que quando você está fazendo aí as suas manobras de baixa velocidade, você consegue escolher essas câmeras para conseguir fazer as manobras com mais segurança. Como a gente já disse várias vezes aqui no canal e eu vou repetir, nós não consideramos esses dois modelos legítimos SUVs. Motivo para isso. Primeiro, a ausência de tração nas 4 rodas. Segundo, falta de recursos de bloqueio, por exemplo, de eixos, que permitam que esses carros aqui atravessem situações de atoleiro ou obstáculos mais difíceis. Não dá para fazer isso com carros com tração 4x2. Entretanto, isso não anula o fato deles serem excelentes crossovers, ou seja, eles conseguem superar com bastante facilidade essas aventuras urbanas, né? Lombadas, valetas, buracos, alguns desníveis, uma estrada de terra bem leve. E para isso, esses carros precisam ter bons números de ângulo de entrada, ângulo de saída, ângulo central e altura em relação ao solo, que no caso os dois trazem. Então vamos aos números. Ângulo de entrada, capacidade máxima que o carro tem de acessar uma rampa sem bater ou raspar a parte dianteira. Renegade 22 graus, Renault Duster 30 graus. Ângulo de saída, capacidade máxima que o veículo tem de sair de um obstáculo sem raspar a parte traseira. Então a gente tem o Renegade com 32 graus e o Duster com 34,5 graus. Ângulo central, capacidade de transpor uma ponta de morro ou morrinho sem raspar o meio do carro. O Renegade tem 22 graus e o Duster também tem 22 graus. E vão livre em relação ao solo, né? Isso é muito bom, principalmente quando você vai andar por estradas bem desniveladas, para que a parte de baixo do carro não raspe.
O Renegade tem 19,2 centímetros e o Duster tem 23,7 centímetros. Baseado nesses números, não há muito o que discutir. O Renault Duster consegue melhor em todos os casos, mas nós vamos testar isso. E o porte dos carros? A gente consegue ver que o Renault Duster é um pouco maior do que o Renegade em geral. Vamos começar pelo comprimento. O Duster tem 4,37 m e o Renegade tem 4,26 m. A largura, o Duster tem 1,83 m e o Renegade tem 1,80 m. E a distância entre eixos? O Duster tem 2,67 m e o Renegade tem 2,57 m. Portanto, em matéria de porte, o Duster acaba sendo um pouquinho maior. Falando um pouquinho mais da construção dos carros, olha só, em matéria de roda e pneu. Aqui no Renegade, nós temos um pneu 225 de largura, perfil 55, e a roda em liga leve diamantada é aro 18 polegadas. Quando a gente vem aqui no Duster, você tem um pneu 215, ele é um pouco mais estreito, só que tem um perfil 60, é um perfil maior. A roda aqui também é em liga leve diamantada em 2 tons, com aro 17 polegadas. E aqui na frente, os dois carros têm suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Porém, quando a gente olha aqui a parte traseira dos dois veículos, temos diferenças mais expressivas. Começando aqui pelo Renegade no eixo traseiro, já de cara a gente percebe que é disco em vez de tambor. Outro detalhe, a suspensão aqui é totalmente independente do tipo McPherson. Já no Renault Duster, a solução aqui na parte traseira é, para começar, freio a tambor, disco é só lá na frente. E aqui atrás também a suspensão é semi-independente com um eixo de torção. Considerando essas configurações de roda, pneu, suspensão e sistema de freios, o que a gente pode dizer preliminarmente é que aqui no Renegade a gente tem um carro mais acertado para uma condição rodoviária. Enquanto aqui no Duster, por exemplo, por um pneu até ser um pouco mais alto, nós temos um acerto mais para o fora de estrada. Mas isso a gente também vai testar. Aqui na parte traseira a gente pode falar de duas coisas, dos sistemas que auxiliam nas manobras e também na iluminação. Começando por esses sistemas de assistência, olha só, os dois carros contam com 4 sensores de estacionamento e câmera de ré, mas a gente vai ver o funcionamento na prática quando a gente realizar a manobra. E na iluminação, temos aqui soluções diferentes. Começando pelo Renault Duster, essa luz que vocês estão vendo acesa é justamente a iluminação de lanterna. É o único elemento em LED. Por quê? A luz de freio, luz de pisca e luz de ré são todas incandescentes, sendo que pisca fica aqui em cima e freio também, e a luz de ré fica ali na parte de baixo. Quando a gente vem aqui no Jeep Renegade, olha só, temos uma solução full LED. Assim como acontece na dianteira do carro, aqui atrás é tudo LED. Então a gente tem iluminação de lanterna em LED, de luz de freio em LED, luz de pisca em LED e a luz de ré também em LED, sendo que a luz de ré fica na parte de baixo do para-choque. Para medir o espaço no banco traseiro do Jeep Renegade, olha o critério. O banco aqui, vocês estão vendo? Eu vou colocar o mais para baixo possível. O volante que tem ajuste de altura e profundidade, mais para frente e o mais para baixo. E a minha perna esquerda apoiada ali no suporte de uma maneira confortável. O Renegade tem 2,57 m no entre-eixos, não é uma medida tão generosa. E olha só, o meu joelho em relação ao banco, eu tenho aqui aproximadamente 4 dedos fechados. Movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, não é excepcional, mas é razoável. O único senão aqui é o fato de que as minhas pernas aqui na parte de baixo não encostam completamente aqui no banco. Então você não tem aquela posição mais confortável. De toda forma, tem espaço. E outro detalhe, a altura em relação ao teto, aqui eu tenho bastante espaço sim. Então uma pessoa mais alta não terá tanto problema. Aqui atrás a gente ainda pode destacar outras coisas, como por exemplo, o acabamento de porta. Ainda que a maior parte seja plástico duro, aqui nós temos um material suave ao toque em grande porção da porta. Espaço ali, ou você coloca uma garrafinha num pote-lata porque é inclinado, ou você coloca outros objetos. Tem que escolher o que você vai guardar. Também tem alça de segurança aqui no teto, com aquele ganchinho para você eventualmente pendurar um cabide. A gente também encontra aqui, por exemplo, uma porta USB para carregamento de dispositivos. E por fim, temos uma luz aqui, que ela é central. Não é leitura individual, mas de toda forma acaba atendendo as duas pessoas que sentam aqui atrás. Para a medição do espaço do banco traseiro do Duster, banco do motorista, o mais para baixo possível, coluna de direção para frente
e para baixo. E a minha perna apoiada aqui no suporte lateral de forma confortável. Aqui no Duster são 2,67 m no entre-eixos. A medida até que é boa, mas como é que fica aqui o espaço? Olha só, meu joelho em relação ao banco, 3 a 4 dedos de espaço aqui, não tem muito espaço. Movimentação de pés, já vou classificar ela apenas como regular. Ou seja, apesar do entre-eixos maior, a gente não viu melhor espaço aqui atrás. Outra coisa, a altura em relação ao teto, aí sim, eu vou dizer que é bastante parecida com o do Renegade. O único ponto que é um pouco melhor aqui é a inclinação do encosto, que ele é menos vertical, ele é um pouco mais inclinado, então você senta de uma forma mais confortável. Mas o entre-eixos maior definitivamente não acrescentou espaço aqui para os joelhos. E o que mais a gente encontra aqui atrás? Acabamento de porta é plástico de cima a baixo, não tem nenhuma área acolchoada. A vantagem é que na porta existe espaço para guardar um pouco mais de coisas. A gente também encontra aqui a alça de segurança, porém não tem aquele ganchinho individual. Também não temos uma luz específica de leitura, porque a luz fica aqui no meio do carro, ela não fica aqui na parte traseira. Se você acender essa luz com o motorista dirigindo, você vai acabar atrapalhando. E ali na extensão do console tem um porta-latas, que na prática é para quem vai na frente, pode ser usado por quem vai atrás, mas não tem nenhuma tomada de carregamento. Espaço de porta-malas também é importante. E aqui, pessoal, tem aquele famoso pulo do gato, vamos entender. Jeep Renegade, há muito tempo a gente sabe que o espaço de porta-malas dele, desde que eles começaram a usar o step compacto, é de 320 litros VDA, que é com o piso do porta-malas mais baixo. Entretanto, a Jeep começou a divulgar esse espaço aqui em litros líquidos, que dá 385 litros líquidos. Quando a gente vem aqui no Renault Duster, a Renault sempre divulgou esse valor em VDA, que é a medida mais real. E aqui nós temos 475 litros, ou seja, não tem o que discutir. O carro da Renault tem mais porta-malas. E quando o assunto é recursos e acabamentos? Pois bem, os dois carros têm aqueles ganchinhos nas laterais para você prender sacolinhas de supermercado. E eles também têm aqueles ganchos na parte de baixo, para se você quiser comprar uma rede organizadora, você consegue prender a rede. Agora, o carro da Jeep tem o piso do porta-malas que sobe e desce, permitindo que de repente você suba o piso e coloque coisas sujas ou molhadas na parte de baixo, separando. Aqui também você tem, por exemplo, bolsinhas nas laterais, com redinha para você organizar miudezas. E o acabamento do porta-malas do carro da Jeep é muito mais sofisticado que o do Duster. O Duster é mesmo só espaço, mas acabamento e recursos, o carro da Jeep é melhor. Central multimídia também é importante. Vamos começar aqui pela do Jeep Renegade. Aliás, uma bela central multimídia, como vocês estão vendo, é uma tela relativamente grande. Detalhe, o software dessa central a gente já viu em vários outros carros da Stellantis. Por sinal, ele é muito funcional. Aqui na tela principal a gente já consegue ver o mapa de GPS embarcado, controle de áudio, tem indicador de temperatura externa, tem aqui para você criar diferentes perfis de utilizador, tem aqui uma tela de notificações e depois você pode escolher alguns menus, como por exemplo, menu de áudio. Aí você pode escolher entre FM, Bluetooth ou a entrada USB. Você também tem aqui o processo de climatização do carro. Esse ar-condicionado digital e automático de dupla zona, que você pode controlar pela tela da central multimídia ou por botões físicos na parte de baixo. Fica a seu critério. Você tem aqui mapa de GPS embarcado nesse carro. Isso é uma coisa muito legal. É aquele mapa de GPS da TomTom, bastante funcional, que a gente já explicou algumas outras vezes. Então a gente tem um mapa de GPS embarcado. Além disso, você também tem aqui uma série de configurações do veículo através da central multimídia. Você tem perfil, tela, os sistemas de assistência à direção, que é um diferencial desse carro, que você consegue controlar o funcionamento dele. Tem ali do telefone, navegação, você tem aqui o ajuste da câmera traseira quando você está fazendo a manobra, luzes, freios, portas, travas, ou seja, você tem muita configuração do carro diretamente aqui na tela da central. E você tem também aqui alguns aplicativos específicos, né, que você pode até mesmo favoritar eles. Então, você tem aí várias funções que você consegue entrar em controle direto. Então, por exemplo, configuração de áudio. Você quer fazer a configuração do fader, do balance, quer configurar o equalizador, adaptação ao volume da velocidade, ou seja, quando o carro vai acelerando, ele compensa aumentando o volume automaticamente, o carro desacelera, ele diminui, aqui para você aumentar o grave, ou seja, a gente consegue ver aqui uma central bastante completa. E detalhe, Android Auto
e Apple CarPlay sem fio. Então você pode usar a porta USB para fazer a comunicação, ou se você quiser usar o recurso sem fio, você consegue usar. Como vocês estão vendo aqui, eu já tenho um smartphone conectado, e olha como funciona bem e rápido aqui, ó. Alternando aqui para o Waze, vocês estão vendo que vai bastante rápido. Ah, eu quero usar o Waze, mas quero alternar o GPS do carro. Olha aí, vai rapidinho para o GPS do carro, volto para o Waze. Se eu quiser usar outros aplicativos compatíveis, então você vai conseguir fazer essa alternância bastante simples aí dos dois sistemas. Então a gente consegue ver aqui uma central bastante eficiente e bastante moderna. Uma coisa que quase ninguém presta atenção, mas a Jeep foi campeã em fazer isso. Esse carro está equipado com um carregador de celular por indução, aqui na frente da alavanca de câmbio. Então você coloca o telefone, quando ele é compatível, ele vai acender aqui a luzinha azul indicando que ele está carregando. Se o celular for incompatível, essa luzinha vai piscar em vermelho. Agora, o que é o ponto legal aqui desse carregador por indução? Se você colocar a mão aqui na frente do celular, você vai perceber que tem uma saída de ar ali. E aquela saída de ar está conectada ao ar-condicionado do carro. Isso quer dizer o seguinte, você ligou o ar-condicionado, ele vai manter um fluxo de ar frio aqui em cima do smartphone. Para que serve isso? Se você já colocou o seu celular num carregador de indução de outros veículos, você percebe que o celular esquenta. Se você usar o carregador de indução mais o Android Auto sem fio, esquenta mais ainda. E aí, às vezes, você está tendo travamentos no celular, até mesmo no Android Auto, e está achando que é a central que está travando. Não é. É o seu celular que está superaquecido e aí ele começa a dar esses travamentos. É a mesma coisa quando você, por exemplo, pendura o celular no para-brisa, naqueles suportes, e está aquele dia de sol forte, e aí o celular esquenta demais. Aqui não acontece isso. E eu vou ser bem sincero, eu já andei em vários carros com carregador de celular por indução, esse aqui é o primeiro que eu vejo que tem essa saída de ar que mantém o celular refrigerado. E isso é garantia de estabilidade no funcionamento do aparelho e até mesmo nas funções integradas com a central multimídia. E a central multimídia do Duster, como é que é? Pois bem, a gente só vê aqui, por exemplo, uma porta USB que fica diretamente ligada na tela da central. Ela também tem uma tela menor que a do Renegade e a resolução de tela a gente vê que também é inferior. Ela é puramente touchscreen também, e aí nós temos alguns menus ali laterais, do lado esquerdo. Essa tela que vocês estão vendo é a tela principal da central, que inclusive você consegue editar. Ela tem páginas aqui que você pode escolher o que vai ser exibido aqui nessas páginas. E aí você tem esses menus de atalho. Aqui nós temos aí a tela Home, como vocês estão vendo. Aí nós temos aqui um menu, que é o menu de configurações do veículo. Então você tem funções do veículo que você consegue controlar diretamente aí pela tela da central. Você também consegue configurar funções da central. Tem aqui também a opção de perfil de usuário, gestor de dispositivos, editar páginas iniciais, ou seja, você consegue fazer as configurações. Você também tem aqui esses outros ícones que são atalhos rápidos, né, para espelhamento do telefone e detalhe. Você só consegue conectar o celular por Bluetooth para conexão normal. Se você quiser Android Auto e Apple CarPlay, tem que usar cabo. Não tem conexão sem fio, tá? Então a gente já vê aí uma limitação um pouquinho maior aqui dessa central. Você tem um botão aqui também, pessoal, que serve aqui, ó, você vê que o touch dessa central, às vezes, ela não tem aquela resposta, digamos assim, muito rápida, tá vendo? Você tem que insistir, às vezes, no botão. Aí você consegue, por exemplo, colocar aqui ela em stand-by ou desligar a música, mas você vê que o touch dela não é muito preciso. E a gente consegue ver funções bem limitadas aqui nessa central, é mais ou menos o básico. Então você vai ter aqui conexão Bluetooth normal do celular para viva voz e streaming de áudio, Android Auto e Apple CarPlay com fio, e aí uma entrada USB que você pode eventualmente ler um pendrive ou conectar um dispositivo com o carregamento. Mas vai parando por aí, não tem GPS embarcado, não tem recursos mais avançados de configuração. Ou seja, em matéria de central multimídia, temos uma solução bem básica aqui no Duster. Hora da gente dirigir aqui o Renegade e as considerações. Ó, chave do tipo canivete aqui, para que você possa dar a partida. Mais algumas outras considerações, como por exemplo, aqui na porta, comando elétrico dos vidros, todos eles com simples toque, para abertura e para o fechamento. Acaba acrescentando um pouquinho mais de comodidade. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a boa organização do console. Por quê? Aqui temos dois porta-latas ou porta-copos. Do lado tem um chanfro, que é muito bom para você, por exemplo, colocar smartphone, encaixa direitinho.
Outro porta-objeto interessante, à frente da alavanca de câmbio. Se você quiser, olha só, é um espaço muito bom, cabe muito bem ali uma carteira, além do carregador de celular por indução. Cabe destacar que esse carro ainda tem o freio de estacionamento elétrico, o botãozinho aqui para você ligar e desligar o start-stop e também o botão para você acionar e desacionar o programa de estabilidade eletrônico. O volante da Jeep é muito bem construído, porque você tem tudo aqui no volante, efetivamente tudo. Então a gente já tem aqui os pedal shifts para troca de marcha. Na parte de trás do volante você tem botões aqui para comandar volume da central multimídia, mudança de faixa, alternância de fonte. Parte frontal ao lado esquerdo, botões para você controlar o painel totalmente digital que você tem à frente do motorista, além de atender e encerrar chamadas. E o lado direito da parte frontal você tem aqui o controle de cruzeiro com a função de limitador de velocidade. Ou seja, se a gente olhar dentro da categoria do Renegade, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que temos aqui o volante mais funcional entre todos os carros que estão nessa categoria. O painel aqui ficou muito bom, né? Então uma tela totalmente digital. Essa primeira tela aqui você pode escolher aí o conta-giros convencional, o econômetro ou ainda um visual mais simplificado. Descendo para o segundo menu, a gente tem aqui o computador de bordo, que você pode ter o A, o B, criar telas adicionais do computador de bordo, ou ainda desde o abastecimento. Esse aqui zera automaticamente quando você abastece o carro. E aqui um histórico de consumo. E olha só que coisa. No nosso histórico de consumo, em todas as situações, a pior condição de condução foi 5 km por litro, bem diferente do que alguns estão falando aí na internet. A gente tem aí também aqui esse gráfico que é bem interessante porque você tem ali, por exemplo, força G, você tem indicador de potência, porcentagem do turbo e o conta-giros. Então ele dá ali uma indicação mais esportiva. Você também tem aqui o sistema de assistência à condução para aviso de saída de faixa, ainda indicação da pressão dos pneus e até mesmo quanto tempo falta para revisão. Aqui você pode, por exemplo, você tem aqui a configuração do airbag do passageiro. Caso você leve uma cadeirinha de criança aqui, você pode fazer a mudança para ativar e desativar o airbag. Outra coisa que você tem aqui é a possibilidade de configurar, inclusive a própria tela. Então você tem aqui iluminação, você tem aqui como é que você quer o quadro principal da tela, a parte de sons, de avisos e por fim você volta aqui na tela inicial que vocês estão vendo, que é a do velocímetro com contagiro e as outras indicações. Então nós temos aqui um painel que eu posso dizer que está entre os mais eficientes da categoria desse produto. Vamos executar a manobra? Na hora que a gente engata a ré, tem a imagem aí da câmera de ré, que inclusive você tem aqui um modo de zoom para ver mais próximo ao para-choque. E outro detalhe, esse carro também tem espelho lateral com o tilt down, que inclina para você conseguir ver ali o meio-fio. Aqui na câmera de ré, vocês estão vendo a linha de guia, inclusive uma tracejada aqui no centro. E olha que legal, ela é dinâmica. Então isso aí vai mostrando qual é o caminho que o carro vai percorrendo. Se você tem algum obstáculo no meio do caminho, você consegue ver se o carro está indo em direção a esse obstáculo ou não, por conta da linha de guia dinâmica. Aí a gente consegue ver uma boa resolução. Então, olha lá. Vamos mirar aqui na árvore. Vamos ver o sensor de estacionamento traseiro funcionando. Ou seja, a gente tem bastante recursos para, pelo menos de marcha ré, não ter perigo de bater em nenhum obstáculo. Agora é o nosso teste de tachão e lombada, para a gente poder até medir aí os números que esse carro tem de ângulo de entrada, saída, altura em relação ao solo, e até mesmo isolamento acústico e conforto da suspensão. Vamos começar aqui com os tachões. Pessoal, podemos dizer que temos aqui uma suspensão relativamente macia. E o isolamento acústico aqui dentro também é bom quando a gente olha para outros produtos da categoria. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que o Renegade é um carro confortável em matéria de ajuste de suspensão e até mesmo de isolamento acústico. Agora vamos aqui para o nosso teste de lombada, 30 por hora, que é a nossa velocidade padrão aqui. Vamos ver aí como é que o carro se comporta, né? Vamos lá. Olha, a primeira lombada passou muito fácil, passou bem, não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade de conjunto. Vamos ver agora aqui a segunda lombada, também a 30 por hora. Vamos lá? Mais uma vez, passou com tranquilidade. Então a gente vê que a suspensão está bem acertada, bem adaptada para o Brasil, né? Isolamento acústico também está indo muito bem. Piso desnivelado e terceira lombada.
Olha o isolamento acústico, muito bom isolamento acústico. Terceira lombada 30. Olha, eu senti uma pegadinha de leve lá na frente, tá? Nada muito sério, mas pegou um pouquinho. Vamos ver a quarta e última lombada aqui, 30 por hora. Passou sem bater e raspar. Podemos dizer que o Renegade foi bem nas lombadas, mas foi muito bem em matéria de conforto e isolamento acústico. Nossa manobra de fim de rua, o carro já está alinhado aqui com a guia, parando aqui no nosso ponto referencial, uma volta e um quarto para virar completamente aí o volante. Vamos lá, até encostar o pneu na guia. Esse carro não tem sensor de estacionamento na frente. Virou um pouquinho mais que 90 graus, mas na hora que a gente volta o carro para desvirar o volante, ele praticamente fica com 90 graus aqui na rua, né? Então, vamos lá, concluindo a nossa manobra. E ó, pessoal, até que usou um espaço grande, né? A gente vê que o carro saiu aqui deslocado para a esquerda da rua. Então, não é um espaço tão pequeno em manobra. De toda forma, a gente pode colocar em favor aqui a câmera com 2 modos de visão e o sensor de estacionamento traseiro. Seria bem-vindo um sensor de estacionamento dianteiro também. Hora da gente dirigir o Duster, então vamos lá. Aqui é um sistema de chave presencial, na verdade até parece um cartão aqui, se dá partida por botão. Eu já vou aproveitar e deixar ela aqui num porta-copos que tem na frente da alavanca de câmbio. Aqui na porta do motorista, comando elétrico dos vidros e todos eles com um simples toque para abertura e fechamento. Também temos boa comodidade aí. Organização aqui do console, pessoal, também temos aqui um espaço, uma espécie de chanfro, bastante útil para smartphone. Tem um outro pequenininho aqui que serve para você colocar moedas ou até mesmo pequenos controles remotos de garagem. E a frente da alavanca de câmbio, além do porta-latas, também espaço para você conseguir guardar uma carteira. Ou seja, temos uma organização aqui interessante também no Duster, lembrando que existe mais um porta-copos que fica aqui entre os 2 bancos dianteiros, que pode ser usado por quem vai na frente ou também por quem vai no banco traseiro. O volante aqui do Duster é meio dividido o negócio. Eu particularmente acho que poderia ter sido uma solução um pouco mais eficiente. Por quê? Na parte dianteira do volante lado esquerdo, você tem aqui o controle de cruzeiro, né, o famoso piloto automático, que é o nome certo, controle de cruzeiro. Também temos o limitador de velocidade. Lado direito do volante, temos botões aqui para interagir ali com o painel. Como vocês estão vendo, é um painel mais convencional, apenas com um centro digital, que aliás poderia ser um pouquinho mais elaborado cá entre nós. E daí nós temos um comando satélite aqui atrás do volante para interagir com a central multimídia, ou seja, então você tem botões fixos no volante e o comando satélite. Na minha opinião, não é, digamos assim, a melhor organização possível, mas você tem todas as principais funções aqui no conjunto. Na hora de engatar a ré aqui, pessoal, a gente já vê a imagem da câmera traseira, que inclusive vocês estão vendo ali linha de guia e linha de guia dinâmica, né? O detalhe é que você consegue configurar essa câmera, então você tem aqui os 3 pontinhos para o ajuste, e aí você consegue ativar ou não a linha de guia, ativar ou não a linha de guia dinâmica. E ainda você consegue mexer no contraste, no brilho e até mesmo na saturação de cor da imagem. Só que além da câmera traseira, esse carro tem mais outras 3 câmeras, né? Então tem a câmera frontal, câmera lateral do lado esquerdo e a câmera lateral do lado direito. Então isso aí é bastante prático para você conseguir ver as posições. Agora uma coisa que faltou aqui, já que tem as 4 câmeras, por que então não tem a imagem Bird View, aquela 360 graus para quando você vai executar a manobra? Você tem que escolher aqui a câmera. Você não consegue ter a imagem Bird View, uma coisa que certamente faltou aqui. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Freio de estacionamento aqui é manual. Câmera de ré com a linha de guia. Também ajuda bastante, né? Porque você consegue ver o caminho por onde o carro está passando. Se na eventualidade tem algum obstáculo na rua, você sabe se você vai ou não acabar batendo no obstáculo. Mas o que falta aqui, por exemplo, é aquela linha central, né? Para colocar onde está o centro do carro. Ainda assim, temos a linha de guia. Só que tem um detalhe. Olha só. Temos o sensor de estacionamento traseiro, que também ajuda nas manobras para evitar, eventualmente, alguma colisão, caso a pessoa não esteja prestando atenção na câmera. Bom, vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Primeiro tachão para a gente ver conforto e isolamento acústico.
e depois a lombada, né? Para ver a altura em relação ao solo. Olha, pessoal, também vou dizer que a suspensão aqui é relativamente confortável. Não é uma suspensão muito dura, até porque aqui nós temos um pneu com maior altura de borracha. Entretanto, o quesito isolamento acústico deixa um pouco a desejar. A gente consegue sentir bastante ruídos aqui dentro do carro, mas em conforto de suspensão foi bem. Agora vamos ver aqui a lombada, 30 por hora. Vamos ver como é que o Duster passa no obstáculo. A primeira lombada foi fácil, muito fácil. Não demonstrou nenhum tipo de fragilidade, de tendência a bater, nada. Vamos ver a segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá. Também foi fácil na segunda lombada. Vou dizer que aqui o Duster está se mostrando muito bem nesta prova. Vamos ver agora no piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos ver o conforto e isolamento acústico. Conforto não é ruim, mas o isolamento acústico a gente percebe bastante barulho. Terceira lombada 30. Passou fácil na terceira lombada também a 30 por hora. E agora a quarta e última lombada. Mas isolamento acústico, esse deixa bastante a desejar mesmo. Vamos lá. E passou bem na quarta lombada. Moral da história, nessa prova o que a gente pode dizer é, em matéria de teste de lombada, o carro foi muito bem, o que comprova os números que a gente já falou do carro. Em matéria de isolamento acústico, deixou um pouquinho a desejar. E o conforto da suspensão, eu também vou dizer que é um bom conforto. Aqui na manobra de fim de rua, a câmera 360 graus é legal porque a gente consegue escolher até mesmo a câmera da roda. Vocês conseguem ver exatamente como é que a gente faz o alinhamento aqui do pneu em relação à guia, né? No limite ali do cimento. Bom, vamos lá para a manobra. Eu vou até usar aqui a câmera do outro lado, para vocês terem uma ideia em que ponto da rua que normalmente a gente para quando a gente executa essa manobra. Aqui, ó. A gente para aqui na metade da virada, por assim dizer. Agora eu vou alternar para a câmera dianteira. Então, volante aqui 1,5 para virar tudo. Vou dizer que o volante aqui é um pouco mais pesado do que no Duster, tá? Até encostar o pneu na guia. Ó, não tem sensor de estacionamento dianteiro, vocês estão vendo, pessoal? É só câmera aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente poder desvirar a roda. Assim, ó. A roda não está encostada lá na guia, a gente pode desvirar a roda sem forçar o sistema. Vocês conseguem ver aqui pela câmera, né? O sistema de câmera 360 graus ajuda bastante, né? Mas que faz falta a imagem Bird View, uma dúvida nenhuma. E concluindo aqui a manobra, o que eu posso dizer efetivamente que o Duster utilizou menos espaço do que o Renegade para fazer a manobra. Isso é incontestável, ele está centralizado aqui na rua. A gente viu que o sistema de câmeras ajuda e ajuda bastante nessas manobras, inclusive quando você está aí fora de estrada leve, né? Isso aqui também é bom, né? Para você conseguir ver os obstáculos que o carro está chegando, se você está passando aí num obstáculo muito difícil à esquerda e à direita, ou seja, você consegue brincar aqui com a câmera para escolher diferentes modos de visão. Então ajuda bastante aqui o sistema e também na hora de executar a manobra usou menos espaço. E aí pessoal, vocês lembram do para-brisa trincado do nosso vídeo de agenda? Pois bem, olha só, voltei aqui na Automab, um parceiro que eu já usei aí no passado no canal para falar sobre estética automotiva. Mas hoje, esse meu parceiro vai falar com a gente se dá ou não para a gente recuperar a trincada que deu aqui em cima e esse trinco que pegou aí quase todo o para-brisa. Vamos descobrir o que é que dá para fazer aqui no Jeep Renegade. Mas quem vai me ajudar aqui, olha só, é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Jorge? Pessoal, a Patrícia é diretora aqui da Automab e olha só, hein? Antes dela ser diretora aqui da Automab, teve uma história de recuperação de para-brisa, como é isso? É isso, durante 6 anos, quem fazia esse tipo de trabalho era eu. E agora a gente tem um parceiro que executa, mas sempre com a mesma qualidade e prezando pela clareza das informações para o cliente. Estão vendo só, pessoal? As mulheres no comando. Pois bem, Patrícia, vamos lá. Vamos lá. Temos duas situações. Esse aqui em cima, o que você me diz desse trinco? Esse reparo, que a gente chama, né, fica muito bom, tá? Ele está no limite
do permitido para que esse reparo seja executado. Porém, ele ainda fica um bom reparo. Ok. E esse outro aqui que pegou e foi quase até a metade do para-brisa? Esse tipo de trinca a gente não recomenda a recuperação. Porém, existe um paliativo quando o cliente, por algum motivo, precisa que esse reparo seja feito. Porém, esse tipo de reparo a gente nunca recomenda. Bom, agora nós vamos ver na prática como é que fica tudo isso. Isso mesmo. Bom, pessoal, olha só, a primeira etapa aqui do para-brisa está resolvido. Se vocês vierem aqui olhar, vai falar assim, nossa, mas sumiu todas as trincas. Patrícia, vamos lá. Esse assunto aí, como é que ficou para o cliente isso aí? Então, para o cliente, o que ele veio procurar, que foi a solução para esse reparo, foi feito. A trinca foi estancada, a estética ela melhora cerca de 70% a 80%, porém a resistência do vidro, se caso ela vier a fazer uma vistoria de seguro, o seguro aprova, ele não precisa a troca do vidro para que o veículo dele esteja segurado, tanto do para-brisa como dos demais vidros. E a resistência, como eu falei, ela volta. A estética é que ela fica um pouco comprometida porque você está trabalhando com vidro, algo que é translúcido. Então, qualquer pontinho você acaba visualizando, principalmente aonde a pedra bateu e você perdeu o material. Porque a resina, o que ela faz? Pela extensão da trinca, ela cobre aonde ficou ali, só que aonde teve o dano, que foi a perca do material, é que você vê esses pontinhos esbranquiçados ou opacos, que é onde a gente precisou fazer a finalização. Bom, pessoal, eu vou dar a minha opinião pessoal. Vocês devem ter visto vários vídeos aí no YouTube que vira mágica, né? Tem lá a trinca, passa lá uma gotinha de alguma coisa e some tudo. Aquilo é mentira, aquilo não existe. Porque aqui nesse trinco mesmo, se a gente olhar dependendo do ângulo da luz, a gente consegue ver a trinca. Talvez a câmera não pegue, mas a gente consegue ver, dependendo da luz, um pouquinho da trinca, mas ela reduz e reduz bastante. Isso. O mais importante é, estabiliza o para-brisa e você passa numa vistoria de seguro. É isso Bom, mesmo. Esse reparo aqui, na Automab, que preço? Em média, R$150. E quanto tempo para fazer esse reparo aqui? Em torno de 1 hora. Então, olha aí a dica, você que tem uma pedradinha pequena no para-brisa, pode procurar a Automab, vocês já sabem o preço, viram que dá para fazer uma solução muito boa. Agora, bom, Patrícia, eu sei que isso aqui não dá para reparar, né? É meio metro de trinca. Isso, é quase o para-brisa. Mas metade. tem aquele cliente que vai falar assim, eu quero reparar isso. Então o que nós vamos fazer? Dá para a gente tentar fazer um reparo só aqui no meio para ver como é que fica, Patrícia? Vamos, a gente faz essa parte do meio da trinca, até para que visivelmente as pessoas consigam comparar o que é uma trinca que ainda não foi preenchida pela resina e a parte que já foi preenchida. Tá, mas aí se o cliente quisesse fazer tudo isso, ele poderia fazer, mas teria garantia? Não teria? Como é que não tem garantia, não passa em vistoria do seguro. E essa trinca, se o cliente, por exemplo, ele sai e até pela torção do próprio veículo, principalmente SUV, caminhonete, que são veículos altos e que acabam tendo essa torção, pode abrir a qualquer momento. Então, esse tipo de trinca, nós não damos garantia. A gente nem recomenda, na verdade,
porém sem garantia. Pessoal, mas ainda assim, o pessoal da Automab vai ajudar a gente a reparar um pedaço, só para vocês verem como é que fica. Vamos conferir. Vamos conferir o resultado. E aí, Patrícia, terminou? Terminou, mas agora é com você. Bom, pessoal, olha só. A gente consegue ver claramente que desse ponto aqui, onde não houve o preenchimento, daqui para lá, a trinca é mais brilhante. Aí ela vem ficando aqui um pouco mais opaca, até mais ou menos o início dessa curva aqui, onde ela volta a ficar brilhante. A gente só preencheu com resina essa parte aqui do meio. Como vocês estão vendo, a câmera é um pouquinho difícil de mostrar, porque vidro é sempre complicado, mas está aí a trinca. Ela não sumiu, ela ficou disfarçada. Então, se fosse feito toda essa extensão de trinca, ela ficaria disfarçada igual esse meio aqui, Patrícia? Sim. Nas curvas, que são... às vezes é complicado da resina entrar e preencher. Então, às vezes você vê que ela some. Na curva, ela fica mais visível. Então, na extensão, ao todo, o resultado é mais ou menos esse aí que está no vídeo. Bom, pessoal, fizemos isso para mostrar para vocês que não existe milagre. Então, cuidado, muito cuidado com aqueles vídeos milagrosos que vocês estão vendo no YouTube, porque vocês vão ser enganados. Não existe produto milagroso. O melhor que dá para fazer é isso que vocês viram aqui. Agora, ainda assim, se você é uma pessoa daquelas que não está encontrando o para-brisa do seu carro, que é um carro antigo, sei lá, alguma situação que você não consegue encontrar o para-brisa, e o cliente tivesse vindo aqui para reparar a trinca toda, pelo menos para ela não abrir mais, quanto você cobraria para fazer essa trinca aqui de quase meio metro? Em média, R$500. E quanto tempo para fazer esse serviço completo aqui? 2 horas. 2 horas. Isso. Você faria para o cliente não ter, digamos assim, mais problemas com a trinca. Isso. Mesmo ele sabendo que não tem garantia e que isso é um paliativo, não é nada definitivo. Paliativo, pessoal, é só para dar ali um somebody love para não ficar pior, para não ficar tão feio. Mas, de novo, não é recomendado que você faça isso. De toda forma, o objetivo aqui foi mostrar para vocês que existem soluções para as pequenas e as grandes não. Agora, quando o cliente teve o para-brisa trincado, quais são os procedimentos? Fazer a recuperação mais rápido que for possível. Quando não for possível, fazer imediato. Por agenda ou algum outro problema, sempre colocar uma fita adesiva transparente pelo lado externo. O para-brisa dos veículos é um vidro laminado. Ele tem uma lâmina de vidro, uma película de borracha e uma lâmina de vidro por dentro. Então, sempre colocar pela parte externa, nunca interna. Não que isso vá fazer estancar a trinca, não estanca. Ele evita que entre água, sujeira e que isso prejudique quando a recuperação for feita. Olha que dica importantíssima. Como vocês viram, a Automab atendeu muito bem a gente aqui para entender como tudo isso funciona. E claro, né? Onde é que fica a Automab, Patrícia? Nós estamos no Parque Bela Vista, em Votorantim, bem próximo ao Shopping Iguatemi. E telefone aqui, né? Afinal de contas, se vocês quiserem saber como é que faz, e aí, telefone, Patrícia? Que é o WhatsApp, é o 3016-7751, o DDD é 15. Portanto, tá dada a dica aí do YouTube do Comprecar TV para você que tem um para-brisa trincado, o que dá para resolver e o que não dá para resolver, pra você não cair em golpe de internet. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Renegade, olha só. Vocês estão vendo aqui que o motor está desligado por conta do start-stop, né? Tirou o pé do freio, ele já religa. Dispositivo interessante para ajudar a economizar combustível aí em paradas rápidas. Segunda dica, esse carro aqui, ele tem a luz de rodagem diurna em LED, né? Então se você estiver numa estrada de pista simples e mão dupla, não precisa se preocupar em ligar o farol. Bom, pessoal,
Novidade no Renegade é justamente um motor 1.3 turbo com o câmbio automático de 6 marchas, o que deixou o Renegade muito mais gostoso de dirigir em relação àquele outro Renegade que a gente conhecia com motor 1,8 litro aspirado. Então você tem um bom torque aqui desse motor. E o que acontece? Você tem uma agilidade do conjunto aqui, né? Assim, você tem que acelerar muito pouco para conseguir ter um bom rendimento. O veículo tem aí uma boa disponibilidade de torque em baixa rotação. Isso faz com que você tenha que acelerar pouco o veículo. Isso ajuda bastante, principalmente no prazer ao dirigir e até mesmo na economia de combustível. E por falar em economia de combustível, esse carro aqui tem esse segundo painel aqui que é o econômetro. Se você dirigir prestando atenção nesse econômetro, efetivamente você vai conseguir fazer médias melhores. Por quê? Toda vez que você for acelerar o carro e perceber que o econômetro está ficando muito do lado esquerdo, significa que você está acelerando demais. Dessa forma, tirando um pouco o pé e acompanhando o econômetro, você consegue melhorar e melhorar bastante a média de consumo do veículo. Outra novidade aqui no Renegade é justamente o sistema de assistência de faixa, né? Temos inclusive a tela do assistente aqui no painel virtual e você tem um botãozinho aqui no console para ligar o sistema. No momento que ele põe o carrinho verde lá no centro, significa que o assistente já está funcionando. Então, se você forçar o carro nesse momento para fora da faixa, olha o que acontece. Ele deixa o carrinho amarelo e atua sobre o volante para trazer o veículo para dentro da faixa. E o detalhe, você consegue configurar a intensidade dessa atuação e até mesmo se é para atuar antes ou depois através da central multimídia. Então, você tem um assistente e ainda consegue deixar ele configurado da forma mais adequada para o seu estilo de condução. Renegade também conta aí com um sistema de alerta de colisão frontal, que inclusive a gente já viu na Toro e fez um vídeo no canal. O sistema aqui é exatamente o mesmo. Então, se você se aproximar muito rapidamente de um veículo à sua frente, ele avisa e pré-condiciona os freios, no objetivo de tentar evitar ou mitigar a colisão. Vamos fazer o teste? Ó. Temos um caminhão à nossa frente. Vou acelerar rápido em relação ao caminhão e olha, como vocês viram, deu o alerta aqui dentro, indicou no painel e pré-condicionou os freios. Lembrando que isso aqui é sempre um assistente para o motorista distraído. Você não deve usar isso como parâmetro, nem tentar reproduzir a frenagem, porque isso pode causar um acidente. Aqui, pessoal, a gente conta com 2 modos de condução. Normalmente, o carro vem no modo padrão. Aí, se você quiser, você pode acionar aí o modo esporte. Botãozinho aqui no console. E quando você aperta ele, olha só, o giro já sobe, você sente que o pedal do acelerador fica mais sensível, ou seja, a resposta do carro aumenta para você ter uma condição mais esportiva de condução. Quando você desliga o modo esporte, olha só, ele já mudou o painel, inclusive, já sobe uma marcha para deixar o giro mais baixo, ou seja, ele reconfigura o carro. E se você quiser também, tem a opção dos pedal shifts. Você pode a qualquer momento comandar o pedal shift para fazer uma redução, para ter o carro mais na mão, ou ainda jogar a alavanca aqui para o lado esquerdo, e aí sim, você fica sempre nesse modo, digamos assim, manual, onde você troca sempre as marchas, para cima ou para baixo. Aproveitar aqui para fazer a velocidade em função de rotação, então vamos lá. Ter certeza que a gente está aqui em 6ª marcha, vamos diminuir a velocidade aqui para 100 km por hora, e olha como a rotação é baixa ali, pessoal, aproximadamente 1.750 giros. Vamos acelerar agora aqui para 120, você está vendo que o câmbio segura o carro em 6ª marcha, quando você faz a seleção de marcha. E aí a gente tem uma rotação aqui a 120 por hora de aproximadamente 2.200 giros, ou seja, é uma rotação baixa que ajuda a economizar combustível em longas viagens. Vamos fazer aqui o nosso teste de retomada de velocidade, 60 para 120, sempre no mesmo ponto da estrada com o ar-condicionado ligado. Chegando aqui no 60 por hora e pisando tudo, vamos lá? A gente percebe que o Renegade com motor turbo ficou muito mais disposto, né? E já conseguimos os 120 km por hora. Não há dúvida que o desempenho está muito melhor em relação à versão 1.8 aspirada. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Renault Duster. Também temos luz de rodagem diurna em LED. Bom, pessoal,
Em todas as situações, este motor 1.3 litros turbo ficou muito melhor, mas muito melhor em relação ao motor 1.6 aspirado, que ainda existe no Duster em outras versões. Então aqui você tem um mundo completamente diferente. E aí o motor turbo, com uma boa disponibilidade de torque, mais o câmbio continuamente variável, nessas situações aqui de semi-urbano, é bastante agradável dirigir o carro. Você percebe que ele tem uma resposta bem interessante. Então qualquer toquinho que você dá no acelerador, a resposta é efetivamente muito boa. Você sente um carro esperto na sua mão. E aqui, pessoal, também temos modos de condução, só que funciona assim. Existe o modo de condução normal, que é esse aqui que nós estamos utilizando, e aí você tem um botãozinho aqui no console, que quando você aperta ele, dá uma indicação lá no painel, em cima ali do mostrador digital, o modo Eco. Então aqui você tem um modo para eficiência de consumo e um modo normal de condução. Quando você coloca o modo Eco, você já percebe que o pedal do acelerador perde sensibilidade, você tem que acelerar mais e ele já deixa o giro mais baixo para economizar combustível. Vou desligar aqui o modo Eco, você percebe ali, ó, deu um toquinho no acelerador, ele já responde. Na hora que você liga o modo Eco, você já vê ali o giro cair. Então isso realmente ajuda a economizar combustível, mudando aí o comportamento do veículo. Agora, e se eu quiser mais controle do carro? Tem sim, porque esse câmbio, apesar de ser continuamente variável, trazendo a alavanca aqui para o lado esquerdo, você consegue fazer simulações de marcha. Não são marchas reais, mas são marchas simuladas. Vocês estão vendo ali no painel, ó, M8, ele simula 8 marchas. Então, se eu quiser fazer uma redução, olha só, eu dou aqui toquinhos para ele simular marchas mais curtas, e aí eu tenho um controle do carro, para ele ter uma resposta mais ágil. Você também pode usar essa simulação, por exemplo, quando você está descendo, né, uma rampa muito inclinada, ou até uma estrada de serra, para aplicar um pouco de freio motor no carro. Então você consegue ter esse controle. Mas a gente tem que destacar que fez falta, e fez bastante falta aqui, um pedal shift atrás do volante, né? Seria muito mais fácil interagir com o pedal shift do que ficar comandando aqui a alavanca. Não dá para negar que o carro tem um bom desempenho na estrada, mas tem um detalhe aqui que às vezes incomoda um pouquinho, principalmente se a gente comparar com o Renegade, que é a estabilidade. Então você sente que o carro, por exemplo, em velocidade, né, quando você atua sobre o volante, você percebe nitidamente uma tendência maior de rolagem da carroceria. Você não tem aquela sensação de ter um carro mais na mão, né? Então, algumas pessoas, se você comparar, por exemplo, o Duster com o Renegade, podem até sentir o Duster aqui um pouco bobo nas curvas, porque a diferença nesse ponto entre os dois carros é bem nítida. Outro recurso importante de segurança que a gente tem aqui é o indicador de ponto cego. Inclusive você pode ligar e desligar ele. Agora com ele ligado, toda vez que um carro se aproxima da região do ponto cego, ele acende um LED ali ao lado do espelho retrovisor lateral, dos dois lados, para indicar justamente que você tem um veículo nessa região. E isso é importante, porque um motorista mais distraído no momento de fazer uma conversão pode eventualmente provocar um acidente. Com o LED aceso ali, e na hora que você dá a pisca, inclusive, ele pisca o LED para chamar a sua atenção. E isso efetivamente pode prevenir acidentes. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade, sempre usando aí o mesmo ponto da rodovia, com o ar-condicionado ligado. Vamos estabilizar aqui 60 por hora e vamos pisar tudo, ó. Você vê que o motor é muito mais disposto, né? O motor turbo é outra coisa. E o câmbio CVT faz a simulação de marcha, né? E já chegamos no 120. Indiscutivelmente, o Duster com esse motor turbo tá muito melhor. E como é o Renegade aqui numa estrada de terra? Pois bem, essa é a proposta principal do modelo, né? Ele não é um legítimo SUV justamente por não ter uma tração 4x4, então se você submeter o carro a situações mais difíceis, né, como um atoleiro, você vai ter problemas, mas para esse tipo de condição, que é uma estrada de terra, bem desnivelada, cheia de obstáculos, buracos e tudo mais, a gente consegue ver que ele atende muito bem, por conta da boa altura em relação ao solo. E outro ponto muito importante, né?
A suspensão traseira totalmente independente, junto com a suspensão dianteira também totalmente independente, acrescenta muito conforto. A gente já testou vários carros aqui nesse trecho e a gente percebe que o Renegade é mais confortável do que a maioria dos outros que a gente testou aqui. Então isso é um mérito inquestionável. Outra coisa, isolamento acústico. A gente percebe que apesar do desnível do piso, né, que faz o carro chacoalhar um pouco, nós não escutamos tanto barulho aqui dentro. A gente percebe que o isolamento acústico do carro funciona, principalmente para a projeção de material do pneu em relação ali à caixa de roda. Então você não fica escutando todos esses barulhos. Então a gente tem aqui um carro confortável, com uma boa altura em relação ao solo para superar esses desníveis do piso e uma suspensão bastante confortável. E o Duster, como é na pista de terra? A gente viu que no teste de lombada ele foi melhor. Bom, os números dele dizem pra gente que talvez ele tire esse tipo de caminho de letra. E é o que a gente está vendo, né? O carro consegue superar com bastante tranquilidade aí os obstáculos. Mas tem alguns senões aqui. Primeiro, isolamento acústico. A gente percebe nitidamente que aqui dentro faz mais barulho, bem mais barulho, né? E isso pode acabar incomodando algumas pessoas. Outro porém também, ainda que a suspensão seja bastante consistente, a gente percebe isso quando a gente passa nos obstáculos. Então, a suspensão não dá aquele indício de folga ou fragilidade que às vezes a gente sente em alguns outros carros. Mas aqui eu posso dizer com segurança que eu também sinto menor conforto aqui dentro. Então, a irregularidade do piso acaba passando com mais facilidade aqui para dentro. Mas o ponto principal é que se você for judiar do carro nesse tipo de estrada, pegando constantemente estrada de terra e tudo mais, a gente percebe que o conjunto do Duster, pelo menos para enfrentar a buraqueira, ele é um pouco mais consistente. E a altura maior em relação ao solo e os números melhores também acabam favorecendo isso. O senão é o isolamento acústico, que acaba sendo pior, e também o conforto, que não é tão bom quanto no Jeep Renegade. Teste de 0 a 100, começando aqui pelo Renegade, vou usar a condição mais ideal, ar-condicionado desligado e o programa de estabilidade também desligado. Vamos ver como é que o carro se comporta nessa situação. Vamos lá? Vamos lá, chegando aqui aos 100 por hora. E ó, conseguimos o 0 a 100 em 9,65. Segunda passagem, nós vamos usar o ar-condicionado ligado e o programa de estabilidade no modo normal, mas vamos fazer a largada estolada, vamos lá? A gente percebe que aqui o programa de estabilidade atua, né? Limita um pouco a saída do carro. E ó, foi um pouquinho mais lento, 9,69. Agora o Renault Duster. Vamos primeiro fazer com o ar-condicionado desligado. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Estolando e saindo. Trepida um pouco aqui na saída. Ó, conseguimos 10,47 com o ar-condicionado desligado. Agora a passagem com o ar-condicionado ligado. Vamos lá, estolar o carro de novo e vamos ver o que acontece. Estolando e saindo. Você vê que apesar do câmbio CVT, ele simula as marchas, né? E ó, subiu um pouquinho o tempo, 10,71. Teste de iluminação dos faróis à noite. Vamos começar aqui com o Renault Duster. Essa iluminação que vocês estão vendo é apenas a iluminação de lanterna. Vamos ligar aqui o farol baixo. Agora, o farol auxiliar, que também é conhecido como neblina. E por fim, o farol alto. A gente consegue ver uma boa iluminação no alto, sendo que aqueles faróis do meio do para-choque, eles fazem uma iluminação mais baixa, enquanto o conjunto normal faz aí a iluminação lá em cima. Agora vamos ver a iluminação aqui do Jeep Renegade. Essa posição que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna. Só aqui a gente já tem mais iluminação do que o Duster. Vamos ligar o farol baixo. A gente vê aí que o tom branco é muito mais agradável. Só que aqui, pessoal, temos também o ajuste de altura do facho do farol. Então, quando você está com o carro carregado,
Dá para regular o farol para não ofuscar quem vem na contramão. Temos também aqui o farol auxiliar. Ele também ilumina melhor do que no Duster. E por fim, temos aqui o facho do alto. Certamente, temos um conjunto muito mais homogêneo e intenso aqui no Jeep Renegade se comparado ao Renault Duster. E como fica aqui o seguro dos dois carros? Mais uma vez, contatamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ajudar a montar o perfil desses dois veículos. E a gente sempre lembra, né? O seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao veículo. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o valor do seguro também muda. De toda forma, usamos o mesmo perfil para os dois carros, colocar numa situação de igualdade. Bom, vamos começar pela questão do seguro. Olha só, o seguro do Duster ficou em R$ 4.700. Já o seguro do Renegade ficou em R$ 3.400. Essas são as melhores condições que a gente achou. Aí vocês já vão falar, poxa, então é mais vantagem ter o Renegade em matéria de seguro? Não necessariamente, porque olha só, a franquia, que é aquele valor que você paga na eventualidade de um sinistro, no caso do Duster, a franquia reduzida em 50%, fica em R$ 2.500, enquanto no Renegade fica em R$ 3.700. Então, um tem um seguro mais vantajoso e o outro tem a franquia mais vantajosa. Não dá para declarar assim claramente um vencedor. E aqui nós já estamos indo para as nossas conclusões finais. Mas antes, tem algumas considerações importantes, como por exemplo a questão da segurança. Como ficam aqui os dois carros nesse item? Olha, não tem nem muito o que discutir. Por quê? Renault Duster traz apenas 2 airbags, enquanto que o carro da Jeep, o Renegade, traz 6 airbags. Só aí a gente já dá a vitória para o carro da Jeep. Além disso, aqui nós temos um carro com sistemas de assistência à condução ativos, né? Então alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, sistema de permanência de faixa. É bem verdade que o Duster tem um indicador de ponto cego, mas definitivamente, no que diz respeito à segurança, o carro da Jeep dá de lavada. E como vocês viram aí na nossa prova de aceleração, o carro da Jeep acabou ganhando de forma surpreendente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para aqueles números de peso torque e peso potência, a vantagem é aqui do carro da Renault. Outro detalhe, o torque máximo no carro da Renault também é entregue em rotação menor. Então como é possível o carro da Jeep ter ganhado? Eu vou dar um palpite. Para mim, o erro está aqui no câmbio do carro da Renault. Por quê? Apesar de ser um câmbio CVT, você consegue fazer vários tipos de programação diferente. E na aceleração a gente percebe que a Renault usou ali uma programação para uma aceleração muito linear. E é isso que faz o câmbio CVT perder eficiência. Porque se o giro subisse mais rápido, você teria uma relação mais favorável. Então, muito provavelmente, o fato do carro da Renault ter perdido está em culpa do câmbio. De toda forma, o do carro da Jeep foi melhor. E o consumo, como ficou? Pois bem, testamos os carros com etanol, sempre com o ar-condicionado ligado e os carros sempre andaram juntos. Na estrada, rodamos 40 km em distância, velocidade média 70 km por hora. O Jeep Renegade fez a média de 11 km por litro, enquanto o Renault Duster fez uma média de 10 km por litro. Renegade foi mais eficiente na estrada. E na cidade, rodamos 11 km em distância, a uma velocidade média de 27 km por hora. Aí ficou assim, Jeep Renegade fez 7,9 km por litro e o Renault Duster fez 8,1 km por litro. Portanto, na cidade o Duster foi mais eficiente, porém na estrada o carro da Jeep foi mais eficiente. E na questão de revisões, como fica? Só lembrando que os dois carros têm 3 anos de garantia, aqui eles estão equilibrados, mas vamos aos valores de revisão. Pessoal, revisões obrigatórias são aqueles itens que você tem que trocar de qualquer jeito na revisão. E aí é isso que está incluído aqui. Itens de desgaste eventuais que são vistos ali na revisão não estão aqui nesses valores. Pois bem, qual é o cenário? O carro da Renault, as revisões são feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Já o carro da Jeep, é importante observar que as revisões são feitas de 12 em 12 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Então a gente considerou aqui a somatória das 6 primeiras revisões, sabendo que existe uma diferença de quilometragem. Mas vamos lá. Começando aqui pelo carro da Jeep, as 6 primeiras revisões somadas
ficam em R$ 5.369. E o carro da Renault fica em R$ 4.347. A gente vê uma vantagem para o carro da Renault. Então aí é o seguinte cenário. Para o cliente que roda bastante, você vai com 5 revisões aqui, rodar a mesma coisa que 6 revisões aqui. Então, neste caso, a coisa muda um pouquinho em favor do Renegade. Porém, para aquele cliente que roda pouco, dá na mesma, porque a revisão tem que ser feita por tempo. E aí, neste caso, para o cliente que roda pouco, a vantagem é do carro da Renault. E o preço dos carros? Pois bem, Renault Duster, preço dessa versão, R$ 134 mil. Existe o Pack Outsider, que, por exemplo, adiciona esses faróis suplementares aqui na frente por R$ 1.400. O carro da Jeep, o Renegade Longitude, tem um preço aí de R$ 143 mil. A gente vê que o Renegade é mais caro. E tem aí a opção dos bancos marrons, que inclusive esse carro está com ela, que acrescenta mais R$ 1.250. Mas e aí? Quem é que ganha esse comparativo? Geralmente a gente costuma deixar a decisão muito a respeito do nosso internauta, até porque muitos comparativos os carros ficam bem equilibrados, mas não foi o caso desse comparativo aqui. Na minha opinião, quem ganhou esse comparativo foi o carro da Jeep. Tem vários motivos para isso. Melhor sistema de iluminação, melhor central multimídia, melhor desempenho, suspensão multilink traseira, melhor tecnologia embarcada, maior segurança, são itens inquestionáveis onde o carro da Jeep foi melhor. Ah, mas ele ganhou em tudo? Não, não ganhou em tudo. Como a gente viu aqui no Duster, porta-malas maior, por exemplo, também tivemos aqui o fato dele ter números para o fora de estrada que acabam favorecendo. Vimos aí no teste de lombada, até mesmo no teste da pista de terra, que ele é um carro, digamos assim, um pouco mais robusto para essas situações. E até mesmo na questão do custo de revisão para aquele cliente que não roda muito. Ou seja, mas quando a gente olha o resultado final, na minha opinião, o vitorioso deste comparativo é o Jeep Renegade, que mesmo custando mais, oferece muito mais coisas do que o Renault Duster. E aí, pessoal, gostou do comparativo? Se gostaram, por favor, deixe o seu like. Essa é a forma que a gente sabe que você está assistindo e aprovando aqui o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, esses comparativos super detalhados, eu garanto para vocês, somente aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.